Bom, vou resumir aqui, vou chamar novamente para a mesa, agora em ordem, a professora Patrícia Howard. Ela pede desculpas que não poderá abrir o vídeo por conta da conexão. A professora André Magalhães, professor Newton Barbosa, professor Fabiano Silva e professor Daniel Rosa. Bem-vindos à nossa mesa. Bem, obrigado a todos. Eu queria, Gabriela e demais professores, participantes, agradecer pelo convite, parabenizar por todo o evento. Eu venho acompanhando desde o primeiro dia e é muito gratificante, empolgante ver o quanto esse tema, né, das espécies invasoras pôde diversificar, né, diferentes tecnologias, diferentes frentes de trabalho. Eu especificamente trabalho com esse tema desde 2004 e no início, com o mexilhão dourado especificamente, nós tínhamos tantas dúvidas básicas da biologia básica do organismo, como se a gente pudesse manusear, se seria algum problema específico, e o quanto nós evoluímos, não só, né, com a espécie, né, especificamente o mexilhão dourado, a sua biologia, a sua ecologia, mas também nas diferentes técnicas e equipamentos e frentes de pesquisa, o seu entendimento de maneira ecossistêmica, né, como que ele se dá dentro dos ambientes que invade, e assim também como os diferentes organismos que interagem, né? Então, é bastante interessante, até mesmo comparando o histórico desse fórum, né, os diferentes temas que a gente já abordou. Então, é muito interessante e me sinto honrado de participar da mesa e das discussões aqui. Bom dia a todos, né? Eu, igualmente ao Fabiano, eu me sinto honrado de estar participando dessa mesa hoje. Também tenho acompanhado o evento nos últimos dias e é interessante, né? Muito interessante que eu percebi hoje que o nosso evento, o trabalho que a gente faz, as discussões que fazemos em cima das espécies invasoras, das inovações que elas trazem para a gente a partir do nosso processo de adaptação, a chegada do mexilhão dourado aqui na América do Sul. E, e quando a gente percebe, né, quando a gente consegue enxergar uma coisa desse tipo, a gente abre a cabeça para um monte de discussão que a gente acredito que a gente possa fazer aqui hoje, né? Então, é isso. Se os outros palestrantes quiserem se apresentar. O seu áudio está fechado, André. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro, um abraço a todos, né? Os palestrantes, aos participantes. E vamos para a mesa redonda, né? Posso falar um pouco de iEcology, né? O Ecologia da Internet e iBioinvasions, né? Então, um tema bem interessante, né? Ainda embrionário no Brasil, precisa trabalhar mais com isso. E um abraço especial aí a duas pessoas aqui, o Daniel, que me convidou, participei da banca de doutorado dele, um abração, e o Newton, foi colega meu de doutorado, colega meu também na UNA, um abração especial para os dois. Abraço, E André. estou às ordens aí, estou às ordens. Um abraço a vocês, estou às ordens aí para poder esclarecer o que for pertinente relacionado à ecologia de internet. Bom dia a todos. Um grande abraço também ao professor André. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Trouxe para a gente informações muito valiosas, inovadoras, né? E, bom, acho que a gente pode prosseguir, né, com as perguntas e com a mesa redonda. O que você acha, Gabi? Excelente, eu gostaria de convidar a professora Patrícia para dizer algumas palavras. Professora, a senhora consegue ligar pelo áudio? Está tudo funcionando bem?
Yes, I believe that I am speaking now, if everyone can hear. I just wanted also to add my thanks for the invitation to participate in this forum, which I must say I've been really amazed at. I'm amazed at the profound knowledge, as others have acknowledged, that's being developed in Brazil, and how many new ideas, really innovative ideas, how the cutting edge of knowledge, research, technology is being stimulated and brought in and adopted and developed in Brazil. And how I keep thinking about how little is known in those countries of the world where invasive species science and technology and management is very largely concentrated, like the United States, Australia, and Europe, etc. How little is known about what's going on in South America, and how very often what's going on in South America is misinterpreted or misunderstood. So I think that having a conference like this, and especially having a conference like this and making accessible, not only in Portuguese, but as well in English, perhaps other languages, and to an international audience is not only laudable, but it should definitely be imitated and these kinds of efforts reproduced. So I congratulate you very heartily on this. Professor Patricia, it's a pleasure to have you here with us. It's an interesting, very amazing topic of research, and it's our pleasure to have you here. Thanks for taking time to send your talk, which was very enlightening, and thank you very much for being here with us. We really appreciate it. Eu posso começar fazendo alguns comentários. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei maravilhado com a sua discussão, com os tópicos que você colocou. Isso vai de encontro com muito do que nós temos discutido nos últimos anos, na tentativa de tentar entender melhor esse processo de uma forma mais holística e não só no viés biológico, né? E você falou um pouco sobre o caso da Prosops, né? Aqui no Brasil, nós também temos Prosops introduzida, né? Ela é chamada de algaroba em alguns lugares. É uma planta muito comum no Nordeste brasileiro. E os exemplos que você deu com relação a ela, né? Se não me engano, na Etiópia, não sei, não me lembro bem, são muito, muito similares ao que acontece no Nordeste brasileiro, que é uma região de semiárido, e até alguns anos atrás, eu e o Fabiano, que está aqui do lado, fomos até o Nordeste procurar mexilhões, e era uma época de seca, o auge da seca, e as únicas plantas verdes que a gente podia ver no meio da caatinga, né, do ecossistema muito seco, era a algaroba, Prosops. E essa planta, hoje em dia, tem uma importância muito, muito grande para as populações dessas regiões, porque elas são fonte de alimento para o gado. O gado come as suas folhas, as suas flores e botões, e também para madeira, né, porque é uma árvore grande e então serve também como combustível. Nesses casos, eu vejo muita adaptação humana. Eu vejo como o ser humano utilizou aquele recurso de forma ao seu favor, né? E isso eu acredito que isso seja mais fácil de se enxergar em casos onde a espécie não nativa ela tem algum valor para nós, seres humanos. Mas no caso do mexilhão, isso eu quebro muito a cabeça, estou quebrando a cabeça com isso, né? É difícil, às vezes, a gente sair da caixinha, assim, pensando em tudo que você falou, mas em casos de espécies invasoras que não têm valor para nós humanos, como o mexilhão dourado, a gente não come o mexilhão, a gente não usa... A gente tem tentado, no nosso grupo, descobrir utilizações, inovações, através da biotecnologia, alguma forma da gente se utilizar esses animais, mas ainda
não é uma coisa tão direta como a algaroba é para aquelas pessoas que vivem no Nordeste. É uma fonte de energia barata, rápida e também um alimento para os animais. Nesses casos, existe, então, acredito, eu queria saber a sua opinião sobre isso, que existem, ao meu ver, então, 2 grupos de espécies não nativas, nesse caso, nesse contexto, nessa ideia que você coloca. Aquelas que têm valor comercial e aquelas que não têm valor comercial. No caso das que não têm valor comercial e causam algum impacto ecológico e econômico, como que nós devemos enxergar o nosso caminho, a nossa adaptação a esses processos invasivos? Thank you for your most interesting question and also for the example of the Prosopis. In the northeast of Brazil, I did not know that Prosopis was an invasive species in that region, but I can very well imagine that it's arrived. I think that it's fairly easy to talk about 2 different kinds of species, one that's useful and one that's not. One that's beneficial or potentially to human and one that's not. It's actually not so straightforward. And the reason it's not so straightforward is I think that you will find if people actually went and did some more in-depth investigation of Prosopis spread in Brazil, they would find there are both harms and benefits. For example, Prosopis can be very harmful to livestock because it has enormous thorns. And if it spreads and becomes too dense, which is quite possible given environmental conditions, but also what humans do when livestock are eating the seeds, they will spread it, for example. Then livestock can become trapped in the shrubs and they can become harmed and killed. They can be eaten by predators much more easily. So, Prosopis is also known to have toxicity for livestock. So there are harms as well as benefits. So there's kind of maybe a tendency to kind of see the surface of the thing where it looks like, oh, people are enjoying this and they're using this and so forth. But if you start looking deeper, almost all the case studies we know show that benefits are very rare to find alone for these these are species that we know to be quite harmful. So people are having to adapt to both the harms and attempting where they can to make benefit, but to reduce the harms. And when people do these things, the point is they try to manage it, for example, they will change the spread of the invasive. They may change it for better. They may actually be able to restrict spread. A lot of people have used very profound local knowledge to achieve this through cultural means, for example, or their attempts to control may actually spread it. Because just like with science, we don't know what's going to happen in the future with our actions. What we think is effective right now to control the spread may actually in the future end up aggravating the conditions because we're changing ecosystems at the same time, not only individual species, but we're changing ecosystems. So the kind of uncertainty that's involved for science is also involved when people attempt to manage, adapt to, or make the use of something they can't avoid. If you can't avoid Prosopis, then you've better try to bend it to your use. But the question is, what do you do with species that don't have any positive use? Well, you also have to look here, not only at the so-called commercial use, like like tilapia, or the Nile perch, or the king crab. You also have to look at ecosystem services. And there's a lot more uncertainty about what ecosystem services, what happens to ecosystem services with an invasive. I think a lot less is known, although we've heard that there's research going on about ecosystems with the golden mussel. What's happening with fish, for example? Is this something where we're going to see over time that the changes that are occurring in trophic relationships and food webs that are related to the golden mussel are actually going to diminish the impact of the golden mussel
or have other more profound effects on fish populations and on the ecology of aquatic systems. The suggestion was made by Boltovsky when I contacted him, that he knows at least of one case where the numbers of fish have increased so much that fish catch has doubled. And when fish catches go from 10,000 kilos or, whatever the measure, I don't know what it was, to 20,000 in a short space of time, and people are catching those fish and incorporating them into their livelihoods. Well, those are impacts that, are they related to the golden mussel or not? And then what are the kind of knock-on effects if people start actually harvesting much greater fish biomass from the aquatic areas? Well, those are all things that the only way we could try to get a grasp on is to understand the ecosystem service changes, those ecosystemic changes, as well as the social and economic that might accompany them, for example, through modeling, to try to get an idea of what are some of the potential alternative pathways. So when we intervene, of course, that's the idea, is take it up a little bit higher level, try to look at ecosystem services, ecosystem processes, and then get a grasp on how the social and the economic might be interrelated with those things. So that's, I'm sorry that I've gone on for so long, but it's trying to relate it to your question most directly, as I know how. Sim, obrigado, Patrícia. De fato, isso mostra a importância de se estudar uma espécie invasora em todos os vieses, né? Tanto os negativos quanto os positivos. Acredito que exista um viés científico, naturalmente não é total, mas algum viés científico, onde a gente sempre tenta mostrar os impactos negativos das espécies invasoras e muitas vezes nós, cientistas, esquecemos de analisar os impactos positivos, as inter-relações sociais, né, da sociedade humana com essas espécies. Afinal, todas as sociedades humanas, né, nos últimos milhares de anos, tiveram sucesso no seu estabelecimento, e muito desse sucesso foi pela introdução de espécies invasoras, né, não nativas, que são os animais domésticos, as plantas. Hoje a gente olha para um pé de alface, imagina que ele é nativo do planeta todo, né, mas ele não é uma planta nativa da América do Sul. Então, muito obrigado pelas falas. Eu concordo com você que isso mostra a importância da pesquisa, né, de base, a pesquisa básica, da pesquisa intermediária e mais avançada, tanto dos vieses negativos como positivos dessas espécies. Eu gostaria de trazer um ponto nessa discussão, que é importante a gente lembrar que as invasões biológicas, elas funcionam como distúrbios, né, nos sistemas, assim como os diferentes distúrbios. E esses distúrbios, eles variam, né, no tempo e no espaço. Então, assim como a sociedade, né, se adapta, a sociedade humana aí, né, se adapta a esses distúrbios, né, aprendendo a utilizar em diferentes frentes, né, seja comerciais, alimentos, ou até mesmo como ferramentas diversas, bioinspiração, como a gente viu também ao longo do fórum, o próprio ambiente também se adapta, né? Então, o trabalho do Daniel é muito interessante nesse sentido, né, de ver como muitos desses invasores se tornam fonte quase que exclusiva de alimentos em alguns ambientes invadidos, que já sofriam distúrbios diferentes anteriores, como formações de reservatórios, ou mesmo algum outro impacto diverso, como lançamento de efluentes, etc., que reduz a diversidade e a densidade de organismos, e que esses invasores muitas vezes ocupam esse local,
né? Então, fazendo uma comparação até mesmo com o processo evolutivo, na ecologia a gente visualiza alguns organismos invasores funcionando aí quase como um processo de exaptação, né? Os outros diferentes organismos se adaptam, né, com aquele invasor, e isso é um ponto importante também da gente considerar até mesmo nas técnicas de manejo, já que a gente sabe que existe sucessão ecológica e que muitas vezes, não estou dizendo que não é um impacto, que não é negativo, mas que é importante a gente considerar como esse distúrbio está no tempo e no espaço e como ele já funcionou ali como sucessão ecológica mesmo, né, de um determinado ambiente dentro do contexto dos diferentes impactos que ele está inserido. Eu achei bem interessante a questão, e fazendo um paralelo com o trabalho do professor André, tem uma pergunta aqui mencionando isso, né? A gente tem algumas notícias de invasões que até então... Não estou ouvindo o áudio dela. Alguém mais pode fazer um teste, falar alguma coisa, ver se o professor André me ouve? Você está me ouvindo, André? Tá. Só o Não, meu? o seu áudio está fechado. Eu não estou ouvindo o áudio da Gabriela. Agora funciona? Does it work now? I think because maybe A Gabriela speaking parece in estar English. falando e eu não estou ouvindo o áudio dela. Eu consigo ouvir a Gabriela. Você consegue me ouvir? Sim. Bom, fazendo um paralelo, eu acho que em muitos casos de invasão... Eu não consigo ouvir. Ela está falando ali, eu não estou conseguindo ouvir. O pessoal está dizendo que está ouvindo, eu vou mandar por escrito, e alguém pode, né, transferir a pergunta. Em muitos casos de invasões, a gente só tem as notícias muito depois, né, quando a gente tem uma equipe qualificada em campo fazendo essa detecção, e nessa técnica, né, que o professor André apresenta, a gente tem uma possibilidade muito interessante sobre... professor André, você está com a interpretação ligada? Alguém pode perguntar? Não? Pessoal, pode seguir a mesa, eu vou tentar resolver meu áudio. André, Oi, eu não ouvi o que a Gabriela falou, gente. Sim, ela está perguntando se você está com a tradução ligada. Deixa eu ver aqui. Tá. Desliguei. Pode colocar em português. Vamos tentar agora, Gabriela. Consegue me ouvir agora, professor? Agora sim. Perfeito, excelente. Professor, você está apresentando um método muito novo, né, e que depende das redes sociais para a gente identificar novas espécies introduzidas. E até então, eu acredito que muitas das espécies só seriam reportadas, né, no momento muito mais tardio dessa invasão. Então, nesse sentido, eu acho bastante importante a gente notar, né, que essas novas técnicas podem trazer uma nova possibilidade de estudar esses ambientes e adaptação desses ambientes, eventualmente até recobrando, né, momentos mais antigos, né, dessa invasão. Então, em episódios anteriores em que tenha havido, por exemplo, um aumento de peixes ou de alguma outra espécie, a gente pode correlacionar isso com esse momento das invasões, que a gente sabe que é tão importante compreender, né, o momento que aconteceu, se teve algum pico significativo, né, no estabelecimento dessa espécie, e queria aproveitar para mencionar que nós temos a nossa base colaborativa, o endereço é base.cbi.org, para acompanhamento da dispersão do mexilhão, e com a sua palestra, eu acho que nos abriu um novo caminho para eventualmente expandir essa base para outras espécies e para outros métodos, né, para monitorar esse tipo de invasão. Então, deixo espaço se você quiser comentar alguma coisa, mas agradeço essa nova tecnologia, essa nova proposta que você está trazendo. Uma das funções dos nossos pesquisadores é trazer novidades, né, para o meio científico,
e, se possível, para a sociedade. Como? É uma coisa que a gente precisa fazer mais. Como é que eu posso falar? Uma ponte entre a academia e a sociedade civil. Essa ponte, no meu ver, não está tão legal. Vocês querem um exemplo? Olha essa onda de negacionismo que está acontecendo no Brasil. Isso significa que a sociedade civil, muita gente não sabe o que se faz de pesquisa científica no Brasil. Eu enxergo assim. Então, cabe a nós passar essas informações novas, tanto para a academia, como através de publicação em artigo científico específico, congressos, e também a ponte com a sociedade civil, como publicação, por exemplo, em Ciência Hoje. Olha só que situação curiosa. Se eu for publicar esses dados que eu tenho, que eu estou pesquisando sobre Bioinvasions, na revista específica Biological Invasions, é algo para se refletir. Provavelmente umas 20 mil pessoas no mundo inteiro vão ler meu artigo. Agora, se eu publicar esse artigo em português, numa linguagem acessível para leigos, numa revista científica das mais populares do Brasil, que é a Ciência Hoje, revista de divulgação, provavelmente esse meu trabalho vai ser lido por 1 milhão de pessoas. Então, para pensar. A academia, de certa forma, ela é muito restrita. Agora, você fazer ciência voltada para divulgação científica para o público leigo, o aspecto de alcance vai ser muito maior. Então, a gente tem que refletir isso. A gente tem que refletir isso para ontem, diga-se de passagem. Então, um dos objetivos desse estudo que eu estou fazendo é trazer novidades, né? E mostrar, tem uma série de possibilidades. Você pode estudar a introdução ao espaço-temporal, você pode estudar etologia, como eu falei na palestra, você pode estudar densidade populacional, você pode estudar interações ecológicas, predação, né? Você tem uma série de assuntos que você pode estudar na ecologia da internet. Basta você ser especialista, convidar colegas também dentro da área de expertise ou de outras áreas. Eu acredito piamente que, através da ecologia de internet, dá para se fazer pesquisa científica de qualidade, tá? Sem você precisar ir no campo. Isso não significa que ninguém deva ir mais no campo, não. O campo é super importante, por exemplo, para aula de ecologia. É muito importante o aluno estar no campo para poder perceber o que se acontece, o que posso fazer, né? Mas a ecologia de internet nos ajuda aí, por exemplo, em locais. Por exemplo, nesse momento eu não posso ir nunca no Nordeste fazer uma pesquisa com peixes introduzidos em determinados locais. Não posso nunca nesse período de pandemia. E mesmo passando essa pandemia, por força de circunstâncias de verba, né, e até mesmo deslocamento em locais quase que inacessíveis, eu acho que a ecologia de internet pode nos ajudar muito, muito, muito mesmo. Tá? É saber você utilizar os dados, por exemplo, se você quer publicar um artigo relacionado com os vídeos, é bom você ter umas questões éticas, deixar anônimo tudo relacionado com o dono do canal do YouTube, né? E dá para fazer um trabalho legal. Agora, se você não for utilizar vídeos, você utilizar dados de frequência relativa, frequência absoluta, dados de vários tipos de outros dados, aí você publica como um artigo, como se você fosse para o campo, né? Então, tem possibilidades, tem muitas possibilidades, e elas são bastante interessantes, bastante interessantes.
Professor Patricia, in the first day of the event, during the roundtable I was participating, you mentioned the human swarm robotics. And I think after watching Professor Andrea's talk, I think that might have been a way to implement it, the human swarm for checking on, for identifying new invasions, new biological invasions. How do you see the communities dealing with the biological invasions? Is it, do you think of any way to include them in the step of identifying new species? How do you see that? Professor, I think your audio is off. Is closed. Sorry, who are you asking? Oh, can you hear me now? I can certainly hear you, but I don't know who you're asking the question of. To you. Oh, sorry, I think it was probably the audio in the very beginning. So I was thinking, did you hear the part about a human swarm? Yes, I did. And that was a comment that I had when you were discussing the swarm robotics, which was absolutely fascinating, because I think that bringing these two discussions together, the one about using social networking and the one about using robotic swarms, is, of course, what are the function of humans as possible swarm robots. And I don't like to characterize humans as robots, nor do they like to characterize themselves, because the AI that human have is of course, beyond anything that we have computationally. Nevertheless, of course, certainly in Europe, in the United States, the idea of citizen science has now developed very strongly over several decades, and it was a very new phenomenon just 2 decades ago, and it's become extremely important in terms of climate change and biodiversity and being able to track the phenology of species, the movements of species. Spring break, bud break, all kinds of things. It's also being used a lot to track what's happening with insects and bird diversity and how these are changing so very, very rapidly. And of course, it's done through apps and social media, largely. Not like the tools that you've been discussing about harvesting this data from the internet. And I'm already advising people in IFBES and the Global Assessment to look into this, what you're talking about, as a potentially extremely important tool. But human beings are very comparable to swarms in the sense of that you were presenting a framework for looking at the swarms. And I was thinking about all of the characteristics, and virtually humans who are acting as citizen scientists or monitors or observers are behaving in very similar ways. And I thought it could even be interesting to bring that framework that's being used in robotics to inform and help with the organization of citizen science monitoring. What you have in Brazil that we don't have as much in Western Europe, of course, is you have much deeper reservoirs of local knowledge, because the people, many of the people who are living in the spaces that you're interested in monitoring have much more profound knowledge about ecosystems and ecosystem relationships and the relationships between species and species behaviors that they themselves observe and understand, and they can inform us, as a matter of fact, where our own scientific knowledge can be limited. They can certainly inform us in terms of hypotheses. In the fields of ethnobotany and ethnobiology, which are the fields of science that actually study this kind of local knowledge and understanding, we're very aware that local knowledge, especially traditional knowledge or local knowledge of people who have lived for a long time in these environments, subsist from them, depend on them, is a very important input into science, and can be used for ground truthing as well as monitoring, but also for the development of hypotheses and trying to understand the dynamics of change over time. So all of those things are very interesting, and I think it could be quite useful to try to bring together
some of the insights from both sides to look not only at the thing about humans being kind of, robots collecting data, but also because they can bring intelligence and information into that process, and they can be networked. You can draw upon people's interest as well, their own motivations to participate. And different people, different groups of people have very different motivations to participate. But I'm sure you have experiences. I know that you have a lot of experiences in Brazil. There's the Brazilian Society for Ethnobiology, which is full of people who basically are specialized in looking at these things. Anyway, I think it's really a very stimulating idea to say, well, we still don't have robots on the shelf. Humans can be perhaps a cheaper way to achieve some of the same things as you are very well exploring. Sometimes they'll even give up secrets like they do on the internet. Eu posso fazer... desculpa, pode fazer. Só fazer uma recomendação rápida, Nilton. É interessante, assim, como eu disse no início, né, o problema ambiental, né, invasões biológicas, acaba percorrendo por diferentes tecnologias, né? A gente já trabalhou muito com modelos, modelagem ambiental ao longo da história do CBEI, né? Trabalhamos muito com as ferramentas ecológicas, com matemática, né, estatística, agora ferramentas computacionais de divulgação científica, as técnicas moleculares, né, a gente teve um dia só para isso, e a gente falar agora de inteligência artificial, um assunto tão atual, né, só uma recomendação rápida, não cortar a sua fala, tem um livro que acabou de ser traduzido no fim do ano para o português, do professor Max Tegmark, né, da Universidade de Massachusetts, que traz a vida 3.0, e ele é um dos precursores, né, da inteligência artificial e conseguiu juntar os diferentes pensadores, né, tanto os céticos quanto os pessimistas e os otimistas, e faz uma relação interessante nesse livro, e eu até então não tinha conseguido conectar as espécies invasoras nesse contexto, e acho bastante interessante e recomendo a leitura. Eu vou tentar fazer aqui um paralelo com isso que foi falado agora sobre ciência cidadã, né? Citizen Science, que é uma ferramenta incrível, eu acho muito pouco utilizada ainda por nós aqui no Brasil, né? Eu acho que é recente também a utilização, né, de celulares e tal pelas pessoas, então acho que isso tende a crescer e eu acho super legal, né? Mas uma das preocupações assim, técnicas, né, minhas com relação a esse tipo de trabalho é com relação ao rigor taxonômico. E aí eu vou fazer uma pergunta para o André, vendo a apresentação dele, tinha um momento específico que você falou sobre a introdução da tartaruga da Amazônia, e lá no seu slide estava a espécie Podocnemis unifilis. Para mim, parece muito com a Podocnemis expansa. São duas espécies muito parecidas que, às vezes, a gente tem que fazer análise de DNA para separar essas duas. Então, às vezes, me preocupa, né, em casos de trabalhos onde a gente coleta dados assim, em redes sociais, sobre esse rigor taxonômico, que poderia, às vezes, causar uma confusão e gerar resultados, às vezes, pouco confiáveis de alguma forma. Como que você vê, assim, como é que a gente conserta esse problema? Não, sem dúvida. Para você fazer esse tipo de trabalho, você tem que, se for publicar esse trabalho, você tem que, por exemplo, especialmente com figuras, você tem que selecionar no vídeo uma figura, uma imagem que deixa bem característica a espécie, né? Por exemplo, no artigo que eu publiquei na Journal of Applied Ichthyology, né, que eu mostrei na minha palestra, essa publicação agora de 2021, deu para ver direitinho ali, ampliando o frame do vídeo, né, você, procurando ampliar,
que a espécie do Oscar, o Astronotus, era Crassipines, pelas morfologias corporais e também deu para ver direitinho, os espinhos da nadadeira dorsal, que o Oscar Astronotus ocellatus é diferente do Astronotus crassipines. Então, você tem que pegar uma imagem boa. Não adianta se você for tentar publicar com uma imagem ruim, porque provavelmente não vai ser aceito, porque um dos revisores pode alegar isso e alegar que essa possível taxonomia que o pesquisador está tentando publicar esse trabalho com determinada espécie é duvidosa. Ali, essas duas espécies de tracajá, a Unifilis, geralmente os jovens têm aquelas manchas amarelas típicas, e aquilo era jovem, ela fica maior. Então, os jovens têm essas manchas amarelas típicas. A outra espécie, geralmente, as manchas são mais alaranjadas, né? Tem características. Eu consegui também ver pelas quilhas, pelas, como é que eu posso falar? Pelas placas, né? Na carapaça, né? Então, tem diferenciações, né? Então, você tem que fazer um rigor profundo para poder publicar esses trabalhos. E isso que você falou é válido, exatamente, é válido. Mas a parte de DNA teria que coletar, né? Não tem como, né? Para fazer essa parte que você sugeriu, né? De análises, não tem como. Ali é baseado mais em cima dos caracteres morfológicos externos, né? Dos animais, tanto do peixe que eu dei o exemplo, da espécie de Oscar, como esse exemplo do tracajá, né? Por exemplo, esse tracajá, quando fica maior, mais adulto, as manchas amarelas ficam mais opacas, sabe? Ficam mais esmaecidas, né? E os jovens não, os jovens ela é bem amarelinha, o jovem da outra espécie é bem mais alaranjado, avermelhado, tem variação de cor, algo assim, né? Mas isso falou é importante. Se você colocar uma imagem ruim, um frame ruim, não vai ser publicado, não. Pois é, às vezes uma imagem onde o amarelo fica alaranjado, o alaranjado fica amarelo. Não, isso dá para perceber também. Eu peguei imagens de vídeo de um coral introduzido na Baía de Todos os Santos, aquela região lá de Salvador. A gente tem que ser rigoroso com as imagens. Teve esse coral, ele é azul, um azul claro, bem nítido, sabe? Bem nítido, bem nítido. Foi introduzido lá por descarte de aquarista, né? O aquarium dumping, né? Mas tem um outro vídeo de um mergulhador que mostra, só que deu para perceber que a câmera do vídeo dele é ruim. E o ambiente todo fica meio azulado. Então, você pode te confundir de você identificar outro coral como algo azul. Então, tem que ter um rigor, sim. Tem que ter um rigor disso, porque tem câmeras que têm uma imagem muito boa e tem câmeras que têm variações de imagem. Às vezes, a variação de imagem, quem mexe com fotografia, filmagem, sabe que uma variação de imagem pode ser diferente de manhã, de tarde e mais no crepúsculo, né? Então, tem que ter esse rigor, sim, para você publicar. Não adianta você pegar um vídeo de um animal. Eu, por exemplo, tenho um vídeo de Lauro de Freitas, na região metropolitana da Bahia, que o cara pescou um sarapó, um daqueles peixes compridos, né? Que o pessoal chama sarapó, tuvira, um gimnotídeo, mas não é gimnotídeo, é uma outra família. Ele pegou nessa região, e esse peixe, o vídeo dele está péssimo, porque o celular, a câmera do celular deve ter sido a câmera ruim. Então, eu vi que é um bicho amazônico, mas eu não posso, acho que, publicar esse vídeo, porque o vídeo está em qualidade muito ruim. Entendeu? Eu posso fazer outro tipo de estudo, pegando o vídeo e comparando com fotos da mesma espécie, né? E mostrando que é um bicho amazônico que está introduzido na região lá da bacia do Rio Joanes, né? Que quem drena ali a região metropolitana de Salvador é o Rio Joanes, entendeu? Então, um bicho amazônico
introduzido nessa região, mas que o vídeo está péssimo, tá muito ruim de analisar, mas entre o meu expertise, como eu sou ictiólogo, eu vi que é um bicho amazônico. Eu falei, esse bicho não tem aqui de jeito nenhum. E bateu. Eu fui pegar pela internet e falei, olha só quem é. Um bicho amazônico introduzido ali na região de Salvador. Provavelmente introduzido por aquarismo, porque esses bichos são muito utilizados em aquário. Beleza, André. Eu tenho agora vou fazer um outro gancho aqui com isso tudo e falar um pouco sobre às vezes existem problemas nossos que não existem soluções técnicas que vão nos ajudar em momento algum, né? E aí eu vendo a apresentação da Patrícia, eu vejo que muitos dos problemas nossos, digamos, problemas adaptativos, né, não tem assim uma solução técnica, né, no momento. São soluções aí que vão envolver mudança de paradigmas, de ideias, né? E aí eu lembrei de um exemplo no Brasil, e com relação às gramíneas africanas. Eu não sei se a Patrícia já se inteirou sobre esse problema aqui. As gramíneas africanas foram trazidas para a América do Sul, principalmente como alimento para o gado, né? Há centenas de anos vêm sendo trazidas espécies, notadamente a braquiária, o capim-jaraguá, o capim meloso, todas essas espécies de capim. Uma característica importante delas é que elas são muito volumosas, muito mais volumosas do que as espécies de capim que a gente tem no Brasil, nos campos de cerrado, principalmente, né? E pensando de uma forma darwiniana, Patrícia, que a adaptação nem sempre, né, segue assim um caminho de melhora, mas sempre de transformação, né, de adaptação às mudanças. O que eu vejo no Brasil, principalmente nas áreas de cerrado, são grandes áreas sendo invadidas pelos capins africanos, áreas que estão ali no entorno de áreas de pecuária. Esse capim ele se alastra em áreas de cerrado, muitas vezes são parques. A gente tem aqui perto de Belo Horizonte um parque, chama Parque do Rola Moça, que é totalmente coberto por essas espécies. E é uma espécie que tem uma utilidade tremenda para a gente. E na área rural, todas as pastagens para gado utilizam gramíneas que são exóticas, são não nativas, são invasoras. Então, pensando nesse caso, né, você diz que a adaptação humana às espécies invasoras tem um viés econômico muito forte. Mas no Brasil a gente não tem um apoio explícito governamental para que a gente possa controlar essas espécies em áreas protegidas, etc. E também não existe, daí que eu falei que as soluções, elas às vezes não são tecnológicas, são das ideias, são dos pensamentos. Não existe uma ideia, se você for em qualquer lugar no interior do Brasil e perguntar para as pessoas o que elas acham daquele capim, elas não têm um julgamento que aquilo é ruim, né? Não tem um julgamento. As pessoas estão se adaptando, há centenas de anos esses capins estão aqui, mas elas estão aceitando aquele capim em um lugar de uma forma positiva, e o que a gente vê é que existem várias consequências na introdução desse capim em áreas nativas, e a primeira delas é que ele é considerado o maior fator de transformação do cerrado. Os regimes de incêndio, eles se potencializam, eles aumentam. Existem espécies de plantas que mudam sua fenologia por causa dessa transformação nos regimes de incêndio. Então, eu queria saber a sua opinião, até mesmo, né, nesse caso, em que a adaptação não está seguindo necessariamente um caminho de melhora, mas uma aceitação desses distúrbios como parte do mundo onde elas vivem. I thank you for your observations, because they're extremely important. When I talk about adaptation to invasive species, I've been
focusing, generally speaking, on fairly small scale areas. I think the invasion of Prosopis in the Afar region is one of the larger scale processes that we've been able to document, thanks to the fact that there's so many different researchers in Ethiopia who've been looking at this and doing work on it over time. There's probably about 40 different case studies that have been published, not only looking at the ecological processes, but the social, ecological, economic processes. But if you look at the drivers of this invasion in the Afar, they're much more higher scale drivers. They're talking about government coming in and deciding it's going to expand agro-industry. Why is the government doing that? Why come into an area which has been occupied by indigenous pastoralists for thousands of years and say, we're going to take your land and we're going to put big agro-industries there. And we're going to start producing crops for export, and then inviting foreign companies to come in and do the same. It's called development. There's politics and economics that are involved in these drivers, just as the same in climate change. And these drivers are international, and they influence people at all levels. And when we look at how people respond to invasive species or to climate change or to deforestation, we know that there's people who are interested in promoting those things because it fulfills their economic goals, for example, and we know that there are people who are badly affected. So the distribution of costs and benefits of these things is a major factor. The distribution of costs and benefits. And unfortunately, when it comes to the distribution of environmental costs, it's very uneven. So you find very often the poorest or the smallest, the smallholders, the small fisher folk, etc., are bearing the brunt of negative costs, whereas large international corporations are bearing the brunt of the benefits, or aquaculture industries or trade. Those who are promoting that. So when you look at the drivers of species invasion across the globe, many of those drivers are fundamental economic drivers. But there's also people who are trying to move around the world through tourism, for example, go to visit exotic places. And when they do those things, they unknowingly introduce invasive species. So we know IPBES is now going to engage in a new global assessment. And it's on transformation. And they haven't started it. They were asked by 130 governments to look at how can we transform human environment relations on this planet so that these global level drivers, these extremely important economic drivers, social drivers, begin to change. And we begin to adapt to the fact that we're destroying biodiversity and we're ruining the climate. And no matter how many, well, I used to work for the FAO, and we would talk about projects, for example, to stop deforestation. And we'd end up coming up with little tiny islands of success in seas of deforestation that were happening all around. So you can affect the very small local area, but what are you doing about the overall processes? You can't affect those. So this is something that is absolutely requisite. I did not say that adaptation was something that was overall positive. I tried to show that you have different results of different adaptation strategies and processes at different levels. So even things that are positive for local adaptation can have negative effects overall if you scale those things up. It's really hard because then you have kind of a message that says, oh, well, all of our efforts, at the local level to try to make things better are going to just be overwhelmed by what's going on at a higher scale because the governments are going in the opposite direction or something. But I don't think that that is definitely at all the messages that we bring away,
Because to tell you the truth, it's scientists like yourselves that are driving the demand and the need and the awareness that we have to transform. We have to get somewhere different. And not only that, but if we ever are to have a reasonable way to manage the Earth's resources and our biodiversity and human well-being, it's going to be through the kinds of methods, understandings, tools, communication, etc., that you're developing. It doesn't come out of nowhere. So all of these efforts are absolutely positive, but I think that we need more interdisciplinarity. We do need to be thinking across these scales. And even if nobody's putting their money or energy into it, we need to be at the very forefront of the attempts to create better social ecological understanding and more demand for sustainability. That's the only thing that I can say to you. And I very much understand your concerns and your cries. They're very real. Interessante, Patrícia, que a gente vê o quanto tudo está interligado, né? A importância porque a gente vê hoje uma perda das pessoas, a morte do gosto pela natureza. As pessoas não estão próximas da natureza, elas não dão valor à biodiversidade. As pessoas que vivem nos grandes centros urbanos se veem longe da natureza, né? Se veem como se fossem de plástico, né? E, na verdade, nós estamos inseridos no meio ambiente. E, então, eu vejo como a coisa é tão conectada, né? Porque a gente precisa estimular nas pessoas, eu sempre tento estimular nos meus alunos o gosto e a curiosidade pela natureza, porque a criação desses valores, que são difíceis de serem criados hoje em dia, porque existe uma força maior na sociedade que nos leva para longe da biodiversidade, de certa forma. Então, voltar a gostar, a ter curiosidade pela biodiversidade, é o que poderia fazer, por exemplo, né, voltando lá atrás na minha pergunta, com que as pessoas vissem aquele capim também como uma coisa que pode ser prejudicial à biodiversidade, e dar valor à biodiversidade é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia, né? Você falou sobre o problema que as pessoas têm com abates de animais invasores. Eu, às vezes, dando aula, eu mostrei recentemente uma imagem de abate de cabras nas Ilhas Galápagos, que as cabras são um problema nas Ilhas Galápagos, e isso gera uma comoção entre os alunos tremendo, né? Então, é um tema muito difícil, muito complexo de ser, porque eles se comovem também pelo amor à natureza, os alunos de biologia. Então, é uma questão muito ampla e muito complexa, muito interessante. Eu posso dar um comentário, Nilton, em cima do que você falou? Claro. Eu acho o seguinte, for me, essa falta the only thing that I would add, I think that, Newton, de amor, de carinho, de interesse pelas pessoas no mundo natural, ou seja, o meio ambiente, uma das coisas que tem aí, de novo, vou falar isso, um abismo entre o meio acadêmico e a sociedade civil é o seguinte: a academia é pautado pelo tripé: ensino, pesquisa e extensão. Vários de vocês aí são professores universitários aqui no Brasil, como eu. Desses três elementos do tripé, qual que é o mais falho? A resposta é muito simples. Qual, Fabiano? Qual, Nilton? Qual, Daniel? Qual, Gabriela? Qual, gente? A extensão universitária. É claro. Esse negacionista acontecendo no Brasil, um dos motivos é isso. É óbvio, é claro.
Eu não condeno os nossos colegas professores pelo seguinte: a tarefa de professor universitário, especialmente federal, ela é muito árdua, porque tem que dar aula na graduação, na pós, tem que participar de reuniões departamentais, tem que participar de tarefas administrativas, ou seja, tem trabalho de campo, tem artigo para publicar que não é algo fácil de se fazer, não é? Newton, Fabiano, Daniel, não é algo fácil de se fazer, é algo trabalhoso, demanda tempo. Então, cadê o tempo para poder fazer a extensão? É uma coisa para a gente refletir, pessoal. Se o CNPq desse bolsa de produtividade só para extensão, vocês não acham que ia aparecer candidato? É óbvio que sim. Vocês estão vendo que eu estou falando coisas óbvias de óbvias? Então, é preciso a gente nos apegar a essas coisas óbvias, porque elas voltam contra a academia. Como? Vendo essa onda aí de negação que está acontecendo com o público geral no Brasil. Então, isso que eu estou falando é para a gente se pensar e refletir para ontem. Está passando a hora da gente refletir essas coisas, ou seja, valorizar mais a extensão universitária, porque através da extensão universitária você vai fazer a ponte com a sociedade civil. Uma das coisas que poderiam ser úteis é o CNPq criar bolsas de produtividades específicas para extensão ou para divulgação científica. É claro que vai ter colegas que vão se interessar por isso e vão ser bolsistas de produtividade específica para isso. Tem alternativas para a gente romper essa barreira, né? Da comunicação, da divulgação científica com a sociedade civil. Especialmente pessoal, aqui no Brasil, que eu estou me referindo. Gostaria... Perdão, professor André, eu gostaria só de interromper que a professora Patrícia queria falar alguma coisa no começo da fala do professor André. Como a gente tem o delay da tradução simultânea, a gente acaba tendo uns problemas. Professora Patrícia, você quer fazer o comentário que você estava fazendo? Thank you, but I very much appreciate Andre's intervention in this sense. And I think that your emphasis on communication is extremely important, because if we do have the power to influence, but unfortunately, like you said, we don't often have the time or the resources. It's not where the universities put their incentives for us. So it does become very difficult. It's something we have to do in addition to what we're attempting to do. But if scientists weren't doing this, if they weren't engaging in fora like IFPES, if they weren't involved, then all of this momentum we have to stop climate change wouldn't be there. So it's an extremely important part of our work. And I think in countries like Brazil, especially, it's also extremely important to counter denialism, the mistrust of science, and so forth, especially in an era that you have like now. And it can be even problematic, I realize that. Some people could jeopardize their jobs because they're vocal, because they come out, because they're critical. But what I did want to say about the grassland is my knowledge of grasslands comes from my own 10-year PhD research on cattle ranching expansion in Central America. So I looked at the process of cattle ranching expansion and deforestation in Nicaragua and in Honduras. And they lost as much forest land proportionately as has been lost in Brazil. My professor is Susanna Hecht, who was the person who brought the problem of Amazonian ecosystems, deforestation, conversion to pasture to the world's attention, looking at the ecosystemic processes that occurred of degradation as you remove forests and replace them with pastures that often became degraded over time, and you ended up with brush encroachment. So this problem of nutrient loss, et cetera, with deforestation was very important. But when I looked at the process of pasture expansion that I saw in Central America, I saw a very violent process. It wasn't that people simply started putting livestock on the land happily and gaining income from this.
it was a process where smallholders were very often pushed off of their land. Their labor was used to deforest, and they were forced further and further away. And after deforesting, they'd be forced to sow pasture grasses so that larger cattle ranchers could come in, take over that land, and basically monopolize those resources. And because there was a problem of degradation that would occur 3 or 4 years after cattle were put onto the land, more land would have to be deforested. So there was a violent process, and many, many peasants, campesinos, were forced off the land, forced further into the forest to deforest, and pushed off to urban areas. Because there's no employment involved in cattle ranching. You use one person per 50 hectares or 100 hectares or even 400 hectares of land. There's no jobs created by it. But if I wanted to understand why this was happening, I had to look at world markets for beef. I had to look at the World Bank financing these things. I had to understand why it was that cattle ranching was generating gold for people, while the value of the resources was zero, considered as zero. Now, if you want to look at people's appreciation of grassland, you have to look at their dependence on grassland. What do? Humans become dependent on particular biological resources for their survival, for their livelihood, for their income. And I'm afraid that no matter how much you try to educate them that the grasses are bad, if that is their primary wealth, is the grass, they're going to defend that. So the only thing that you can do in that instance is like saying, well, university education is bad, all the professors are out tomorrow. The only thing that you can do is change the drivers. That's the problem. You have to go upscale. You have to stop the incentive for deforestation, for putting cattle on land where they do not belong, for converting resources, and then for allowing invasion process. There are positive examples of restoration as well. You can restore grasslands. But then you have to ask, who is going to benefit from that? Who's going to have the incentive to do that? And how can you support that? Those are the bigger questions that we need to be asking, because we can try to educate people out of their interests, but that is very unlikely to happen. Esse é o ponto muito importante, né? Educar as pessoas fora do interesse delas. E como, né? Onde esse interesse foi criado como, né? Uma coisa que a gente consegue visualizar com isso é a importância da gente dar atenção à condição humana, né? A degradação da condição humana, ela é um fator que vai possibilitar e favorecer essas pessoas a sempre buscarem extrair alguma coisa para sobreviver, né? A gente vê que isso também é um dos fatores hoje que possibilita o surgimento de pandemias, né? 2 fatores, a destruição do hábito e a condição degradada da humanidade nas regiões lá do sudeste da Ásia, perto de áreas de desmatamento, surgimento de pandemias. Então, existe, eu como veterinário, eu conheço um grande grupo de veterinários que criaram uma ideia que se chama One Health, né, dentro da medicina veterinária, que é integrar a medicina dos animais, o estudo dos animais, do homem, a saúde humana e do meio ambiente, porque é tudo muito integrado. E esses fatores, a saúde humana, a condição humana, os governos têm a capacidade de melhorar de alguma forma, né, subsidiar de alguma forma, são fatores, né, são drivers de invasões biológicas. Então, é um tema tão complexo que eu poderia ficar falando aqui aleatoriamente o dia inteiro. Newton, professora Patrícia, eu gostaria só de trazer um ponto que eu acho importantíssimo dentro disso que vocês estão conversando, que aí eu acho que é um papel nosso também, nós desenvolvermos bons indicadores para conversar com a sociedade, para mostrar essas coisas, né? Indicadores que façam essa leitura desse sistema, mas também que comunique, né, com os diferentes interlocutores. Quando a gente consegue...
talvez para quem trabalha com o tema, é muito simples a gente entender que aquele distúrbio ali, ele pode provocar uma doença, pode provocar um desequilíbrio, e que isso vai custar para a sociedade, economicamente, né? Vai custar muitas vezes o futuro daquela terra ali, cultivável ou não, vai talvez atrapalhar o serviço ecossistêmico que aquele ambiente presta, né? Então, eu acho que esse é um problema que nós temos também que resolver internamente, sabe? Assim, trabalhar bons indicadores que a gente converse mais com os diferentes stakeholders, né? Diferentes pessoas. E aí eu acho que a ideia de medir os serviços ecossistêmicos é tão interessante, né? Porque aí que a gente mostra o valor, por exemplo, dos rios voadores, que hoje já é até falado, né, nos jornais mais populares, né? Importância de preservar a Amazônia para a gente continuar tendo água, assim como a importância da gente, né, não introduzir uma espécie para a gente continuar tendo o rio funcionando, né, fazendo o seu serviço de autodepuração, o seu serviço de servir peixes para as pessoas, servir água de qualidade, etc. Deixa eu pegar o gancho aqui, tem uma pergunta muito interessante para a Patrícia, do Hugo, que ele pergunta o seguinte: como chegar a um consenso entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático? Aliás, o que chamamos de conhecimento, afinal? I don't consider myself particularly qualified to answer that question. I think it's a wonderful question for the entire panel, but I think that Fabiano has raised a very good point. Is it knowledge if it's kind of like saying, if a tree falls in a wood, does it make sound? So if there's scientific knowledge, it goes nowhere. Does it have an impact? And I think this whole question that we keep raising, one of communication, is that communication needs to be a multi-way street, not a one-way street, but one way also that scientists, I think, can improve their communications by listening. And listening to people who aren't scientists, trying to understand their perspectives, their knowledge, because everyone has some knowledge. It's difficult, of course, to call it, the same as scientific knowledge, but it doesn't mean it's invalid. And so getting more multi-way communication, how many times do we actually ask the people who are managing the grasslands, what do they think about it? What's their interest in it? Are they willing to trade it off for something else? What other things are important to them? How do they see the processes that they've been confronting over decades? And would they change something? If they could change it, how could science help or be involved in a process? So I think this is one thing that it's very interesting, because I've been working over the last 2 years with 70 different scientists on the IPBES global assessment on invasive alien species. And what you see over time is kind of an evolution of thinking among the scientists. Most of us start out in a kind of little silo, all right, our own little universe where we're very tied up with whatever very specific topic we're working on. And we're not thinking about that bigger picture. But of course, with COVID, for example, One Health is now going to be in our assessment. Health is not, human health is not something in a lot of invasive alien species people work on. They kind of see it as outside because we deal with nature and native species and all of this. But they begin to see, well, wait a minute, our science is much more relevant. And we may have tools that could be used, but we can learn from the rest, because we need to start seeing these as integral dynamic systems. And humans are involved, and human interests and well-being are important
in those systems. And when you start to do that, you start to look at more integrated approaches. And then when we get to the whole part of knowledge and communication, we start seeing really the need, not just for educating people. That's a one-way flow. It's we know, you don't, we're giving it to you. No, it's a much more dynamic process. And it's a process of working on the problems that we have on the planet and that people have. So anyway, that's the only thing that I can say, but I'm sure every one of you has a lot to contribute to that kind of a, to talking about that kind of a question. And to tell you the truth, I think in many, many ways, it is going to take the voices from the South to be able to put things on a better track across the world. I don't think you can rely on leadership necessarily coming from other places. There's some really nice publications coming that have been coming out of Argentina about how invasive sciences, how researchers in invasive science want to be more responsive to the real problems they have in their own countries rather than chasing the elusive publication goals established by the North in theoretical invasion biology, for example. So there's some really good work going on there saying we have maybe other priorities. And, but that's a question. It's who drives us? I'm sorry. Deixa só complementar aqui a pergunta do Hugo, que o conhecimento científico, ele tem, é uma forma de se buscar conhecimento, né? A gente tem a ciência moderna, ocidental, que a gente usa hoje, ela tem 300 anos e pouco. Por exemplo, um exemplo de como as coisas são concatenadas, né? O curare foi o primeiro relaxante neuromuscular usado em cirurgias para anestesiar as pessoas. O curare era utilizado pelos indígenas da Amazônia por milênios para caçar. Então, eles descobriram. O conhecimento inicial do curare foi deles, mas hoje ele já existe de forma comercial, ele é usado em cirurgias, é um bloqueador muscular. Então, o conhecimento humano, a gente pode ir por erros e acertos, e foi assim por milhares de anos, e também de forma estruturada através da ciência moderna. Acho que a gente pode... Oi, desculpa, Gabi. Eu achei que a professora Patrícia tinha falado alguma coisa, mas acho que foi meu áudio aqui. Pessoal, estamos caminhando para o final da nossa mesa, com muita tristeza, inclusive, acho que precisaríamos da professora Patrícia em pelo menos outras 3 edições do nosso fórum, para que ela possa falar de um trabalho tão extenso, que envolve uma equipe tão grande. Aproveito para agradecer aqui a todos vocês, professor André, professor Newton, professor Fabiano, professor Daniel, que são meus colegas, e com destaque especial a professora Patrícia Howard, que teve a simpatia de aceitar nosso convite, de vir a essa mesa e de participar de todos os outros dias do evento. Foi muito bom tê-la aqui conosco, professora. Pessoal, alguém quer dizer tem alguma pergunta que não tenha sido feita? Alguém quer falar alguma coisa rapidinho nesse final da mesa? Eu quero, só rapidamente. Eu falo, depois você fala, André. It's been my great pleasure, and I have learned so much from listening to the presentations and seeing them. Thank you so much for having them online in English. You really broadened my perspectives and made me realize how much I still have to learn from all of you. And all I can say is that I hope that we have some kind of opportunity to continue collaboration in the future, because I find you a tremendously stimulating
intelligent and interesting group of people. And I know how hard you're working to make some progress, and not only with the golden mussel, but more generally in Brazil, and hopefully to bring your voices even more clearly to the rest of the world. Não, é só falar daquela minha fala, que existe, sim, trabalhos de extensão feitos pelas universidades no Brasil, mas ainda são incipientes, né? Então, eu falo no sentido de que é preciso mais valorizar essa parte, né? De algum jeito, ou através de bolsa de produtividade para pesquisador em cima disso, ou outro tipo de bolsa, ou uma sessão especial para incremento através do CNPq, CAPES, de incentivo para que a extensão fique mais acessível para o público leigo brasileiro, né? Seria basicamente isso. Eu queria só fazer uma consideração, e como eu vendo tudo isso, né, discutindo tudo isso, eu vi como é importante para a gente, dentro dos nossos estudos de invasão biológica, também associar aí, né, levar em consideração a esfera humana, né? Eu acho que eu não vou conseguir nunca mais não pensar em uma espécie invasora sem pensar na esfera, né, na ideia dos seres humanos que estão em volta, e usar isso. Eu acho que isso é essencial, né? A humanidade, desde o seu início, transfere espécies para lá e para cá, usa elas, né? É impossível a gente não pensar nesse fator humano e perceber, e eu agradeço a Patrícia por isso, desde quando a gente convidou ela, que eu vi uns artigos, li alguns artigos da Patrícia, e como é importante a gente perceber que a gente que está estudando o mexilhão dourado, a gente também faz parte dessa adaptação humana a esse invasor que chegou aqui há algumas décadas, né, na América do Sul. Eu agradeço muito a Patrícia, a discussão da mesa toda hoje. Eu ficaria aqui por horas, mas a gente tem tempo, então muito obrigado a todos. Eu também gostaria só rapidamente agradecer a todos da mesa, e como sendo a última mesa, né, e membro do CBEI, também queria parabenizar toda a equipe pela condução, pelo tema, né, a diversidade de temas e convidados tão interessantes, né, tornou essa semana muito rica e agradável. E aí, em nome também do professor Paulo Assis, especialmente o professor Antônio Valadão, nosso coordenador técnico, né, que tem esse direcionamento, mas toda a equipe aí do CBEI, e também a gente não pode esquecer a CEMIG, né, em nome da Marcela, gestora, gerente de projetos, né, que tem essa sensibilidade para a escolha e trabalhar os temas. Começou lá com a Maria Edith Rola há um tempo atrás, então é muito bom ter esse interlocutor, né, nas empresas que possibilitam a gente desenvolver pesquisas assim, tem essa sensibilidade e olhar sistêmico, né, para que a gente possa, a partir de um problema ambiental, que é o caso do invasor mexilhão dourado, a gente desenvolver tantas frentes de pesquisas diversas. É isso, obrigado e um abraço a todos. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de participar dessa mesa, com discussões bastante ricas, né? Agradecer a Patrícia, o professor André, Nilton, Fabiano, Gabriela, e também pedir desculpa por algumas pessoas que direcionaram algumas perguntas para mim a respeito do meu trabalho. Eu vou verificar aqui como que eu posso responder depois essas perguntas no chat. No mais, muito obrigado. Pessoal, também agradecer o convite, fiquei muito honrado, foi uma honra participar desse quarto fórum. Obrigado novamente ao Daniel, que entrou em contato comigo, legal revê-lo, legal rever você também, Nilton.
Um grande abraço a todos vocês, professor Patrícia Howard, many thanks, Fabiano, Gabriela, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado.